Em 2022, com a paz em Angola e com o início do processo de reconstrução nacional financiado pela China, muitos bancos portugueses miraram para Angola como sendo o Eldorado. Chegaram em Angola muitos bancos, entre os quais BCP, Montepio, Santander, Caixa Geral de Depósitos, muitos bancos portugueses instalaram-se em Angola, porque claramente em Angola havia muito dinheiro. Financiamento chinês, preço do petróleo, portanto, paz no país, o nascimento, surgimento de várias empresas. Angola era um campo fértil para implementar bancos, até porque também no país quase não existiam bancos, com exceção de BCI e o BPC, eu acho que eram os únicos bancos no país, né? Nos últimos 5 anos, estamos a observar em Angola a retirada, a saída de muitos bancos portugueses de volta a casa. O que é que se passa? Por que os bancos portugueses estão a voltar para casa? O que é que está a acontecer em Angola? Neste vídeo de hoje vou explicar alguns motivos que levam os bancos a abandonarem determinados países. E vais compreender essa matéria se ficares aqui até ao final do vídeo. Antes que te esqueças, se faz favor, faz um like no vídeo, se inscreva no canal se faz favor, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. O teu like é importantíssimo para que esse canal continue a crescer. Por favor, faz like. Ajuda-me a, pelo menos neste vídeo, atingirmos 1000 likes. Por favor, 1000 likes. É possível se tu fazeres agora já o teu like. A primeira razão pela qual os bancos abandonam um país chama-se instabilidade. Em política, quando no país ou há guerra, ou há muitas manifestações, há insegurança no país, há uma iminência de surgimento de uma guerra ou de uma primavera árabe ou de um tumulto. Quando o país não está seguro, ninguém se sente seguro no país e os estrangeiros são os primeiros a fugir. Os estrangeiros geralmente residem em um país, africanos por exemplo, por meio de investimentos próprios. E claramente, quando os estrangeiros nacionais não se sentem seguros no país, os estrangeiros fogem e levam os seus bancos. Mas este vale dizer de boca cheia que não é o caso de Angola. Os bancos não estão a sair de Angola porque no país há instabilidade, mas sim estão a sair de Angola porque no país existe um risco financeiro, ou seja, quando as políticas financeiras para os bancos não são muito claras, quando a moeda flutua imensas vezes, quando há desvalorização da moeda, quando os bancos não têm confiança nas populações, logo não conseguem emprestar dinheiro porque as pessoas não têm morada, estão em empregos duvidosos. Quando a inflação, como estamos a ver agora, e também claramente quando há embargos, o que não é o caso de Angola hoje. Angola não há embargo em Angola, mas há inflação, há insegurança nas empresas, claramente os bancos sentem-se inseguros quando também percebem que de facto é difícil repartilhar certos ganhos, porque a moeda está sempre a oscilar e porque também às vezes no país pode surgir a qualquer momento uma lei, um decreto que proíba a exportação de divisas. Este exemplo aqui está ligado às restrições governamentais. O governo tem a autoridade, tem o poder de, em situações difíceis econômicas, financeiras, estabelecer regras, leis, decretos de forma a limitar a emissão de divisas para o estrangeiro. Os bancos vão ser geralmente os mais prejudicados, até porque os bancos ganham dinheiro por esta via. Enviar divisas, emprestar divisas. Ponto. E se o banco percebe que o risco financeiro está muito mais alto em relação aos seus proveitos, o melhor a fazer é tirar o pé da limonada. Os bancos portugueses podem também estar a abandonar Angola em função das condições desfavoráveis na economia nacional, porque nós estamos numa economia onde as empresas existentes, muitas delas dependem de importações. E quando as empresas não conseguem importar em função do preço das moedas pesadas, dólar e euro, não está difícil de importar, as empresas acabam por cair aos poucos para a falência, demitindo funcionários. E quando as empresas demitem funcionários estes que têm créditos no banco, colocam os bancos em risco sistêmico, ou seja, em possíveis falências like jogo dominó, ok? E quando principalmente os bancos percebem que as empresas que suportam, que sustentam os bancos não têm condições de poder importar produtos porque não há divisas, claramente as empresas a longo prazo vão à falência. E quando esse problema de instabilidade financeira macroeconômica em função das divisas se repete imensas vezes, como por exemplo em Angola aconteceu em 2014, está a acontecer agora em 2023, os bancos sabem que isso voltará a acontecer nos próximos 4 ou 5 anos se hoje o atual governo não trabalhar
nessas questões que estão sempre a colocar a economia angolana em instabilidade. Vale dizer que a economia angolana nunca viveu os fenômenos que está a viver agora, porque de 2014 para trás, Angola nunca sofreu com as crises do petróleo, porque durante o período de guerra e depois da paz até 2014, o preço do petróleo manteve-se sempre estável. E se eu estiver errado, se faz favor, aqui em comentários. Angola está somente a comer o pão que o diabo amassou, em função do seu próprio pecado, ok? Não trabalhamos antes e hoje estamos única e simplesmente a sermos punidos e mais nada. Ponto. E quando saem os bancos do país, claramente para a comunidade internacional é um sinal de que o país não está bom, não oferece segurança para investimentos, o que pode deteriorar cada vez mais a nossa economia. Por que é que os bancos estão a fugir desse país? O que é que se passa? Nenhum bom sinal para nós. Nós devíamos assegurar esses bancos, mas não poderem manchar o nome do nosso país a nível das finanças mundiais. Se esse termo se aplica, é mesmo esse. Se não se aplica, vou pensar em arranjar outro aqui daqui a nada. Para terminar, vale dizer que os bancos sempre analisam o risco, que é uma certeza que está sempre evidente nos países, nas economias, e os proveitos. Se eu sei que há muito mais risco de eu falir, de eu perder os meus capitais do que ganhos, se eu sei que a economia está muito mais vulnerável, que a vulnerabilidade econômica é maior do que os possíveis ganhos que eu posso obter, claramente eu vou sair. Em uma altura em que também os bancos angolanos olham para o mercado petrolífero angolano com muita incerteza, porque há baixa de produção, portanto, estamos agora à procura de mais fontes, de mais poços de petróleo, os que já temos. Estamos à procura de possíveis compradores de poços de petróleo ou de blocos de petróleo, como preferires. Uma altura em que também o nosso Kwanza está completamente desvalorizado e que pode ainda desvalorizar em função das nossas próprias decisões. Portanto, são vários motivos que levaram os bancos portugueses a abandonarem os bancos angolanos. Para não dizer que estou a falar à toa, está aqui a notícia que, segundo o jornal Expresso, Montepio sai de Angola e deixa a Caixa de Depósito como a única entidade portuguesa com um banco no mercado angolano. O CP, o BCP, o BPI e o Banco Montepio tem agora apenas participações minoritárias em instituições financeiras angolanas, a Caixa Geral de Depósitos, passou a ser o único banco português com controle de uma entidade em Luanda. Vale dizer que esses bancos também não são burros. Não saíram a 100%, deixaram uma porcentagem. Caso as coisas em Angola melhorem, eles voltam a correr. Família, para não mais alongar o vídeo, faz um like, ativa as notificações, por favor. Ajuda-me a, pelo menos nesse vídeo, batermos aqui os mil likes. 1000 likes nesse vídeo, se faz favor. Por favor, dingo ainda, s'il vous plaît. Please, mon frère, meu amigo, mon ami, Cambadiame. Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.